Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, falando um pouquinho sobre essa resposta, né, do governo da Venezuela, de Nicolás Maduro, publicando ontem uma nota para reclamar o posicionamento brasileiro a respeito das eleições venezuelanas, os venezuelanos afirmaram que um pronunciamento oficial do Brasil é intervencionista, nebuloso e parece ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Quase chamou, né, naquele linguajar dele lá de os escravos, né, americanos ou os vassalos americanos, enfim. Queria te ouvir sobre, primeiro, né, essa carta, essa nota do Brasil, que de alguma forma faz uma afronta ainda que pequena, um puxão de orelha ali para o governo venezuelano, se isso chega, de alguma forma, a comprometer os canais diplomáticos abertos com Caracas. Olha, Carolina, Raíssen e ouvintes, o governo brasileiro, né, e particularmente o presidente Lula demoraram um bocado, né, porque o Lula cometeu sucessivos erros na abordagem do que acontece na Venezuela. Né? Relembrando muito rapidamente, ele considera que a democracia é relativa, que o que há na Venezuela é uma democracia, né? Ele recebeu o Maduro com um tapete vermelho e mais, né? Ele foi o avalista do Acordo de Barbados, em que o Maduro se comprometeu a fazer eleições limpas, com participação da oposição e possibilidade de alternância de poder. E foi com base nesse acordo que os Estados Unidos suspenderam sanções à Venezuela, né? Ou seja, o Lula fez tudo errado até aqui, né? E agora não teve mais jeito. Não teve mais jeito, porque o que está acontecendo na Venezuela é um escândalo após o outro, né? O Maduro botou na cadeia vários opositores, impediu a Maria Corina Machado, que era a sua maior ameaça à reeleição, impediu ela de concorrer. Ele diz que não foi ele, que foi a justiça, mas a gente sabe que a justiça na Venezuela é manipulada pelo Maduro. Depois a Maria Corina Machado colocou no lugar dela como candidata uma outra Corina Yones. E o que aconteceu que o sistema de registro de candidaturas que permitiu todas as outras candidaturas não deu acesso à inclusão da candidatura da Corina Yones, né? Ou seja, é um escândalo atrás do outro. A Venezuela está em frangalhos, a população da Venezuela se evade para todos os países vizinhos, para onde dá, inclusive para o Brasil, e o Lula fazendo vista grossa com essa decisão de impedir a candidatura da Corina Yones. Aí sim, o Lula finalmente cedeu. Então, ontem, lá na base aérea de Brasília, né, estavam o Lula e o chanceler Mauro Vieira embarcando para Belém para se encontrar com o Emmanuel Macron da França. E lá na base aérea eles fizeram a última revisão da nota brasileira e distribuíram à imprensa. Eu achei, cá para nós, uma nota muito branda. Né? A nota diz que o Brasil que o Brasil acompanha com expectativa e preocupação o processo eleitoral, registra que a Venezuela não está cumprindo o Acordo de Barbados e termina
condenando também as sanções à Venezuela. O Brasil tem essa tradição de condenar sanções, condenou as sanções à Venezuela sempre, como condena também as sanções à Rússia, né? E o que acontece? Diz nessa nota, lá no finalzinho, que o Brasil então está preocupado, inclusive, com se forem mantidas as sanções, com o maior isolamento da Venezuela e com o sacrifício da população venezuelana. Mas cá para nós, com sanção ou sem sanção, quem está isolando a Venezuela e prejudicando, sacrificando os venezuelanos é o próprio Maduro. Bem, o Maduro respondeu com sarcasmo. Foi uma nota, né, dizendo que aquela nota foi escrita pelo quinto escalão brasileiro, que parece coisa do Departamento de Estado americano, e tentou fazer uma ressalva dizendo, né, que o Lula é um grande amigo. Só que a nota não é do Itamaraty, a nota é do Lula, a nota é do governo brasileiro, e eu acho que essa reação da Venezuela pode ser a gota d'água, né? O Lula cansou, o Palácio do Planalto cansou e o Itamaraty já está cansado há muito tempo. E isso é ruim para quem? Isso é ruim para a Venezuela. Para o Brasil não faz nenhuma diferença estar tão bem ou não com a Venezuela. Mas para a Venezuela faz uma diferença enorme, porque o Chile, o Uruguai, os Estados Unidos, o mundo já isolaram a Venezuela, né? E agora o Brasil também vai tirar gradualmente esse apoio. Não é romper. O Brasil não vai romper com o regime Maduro, mas vai ser mais cauteloso no apoio. A gente vai acompanhar então. Eliane, outro assunto também para a gente tratar com você, uma cronologia, um cronograma, né? Um cronograma da Polícia Federal agora para os inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você já tinha trazido aqui na Eldorado, agora isso aí está impulsionando um pouco a Procuradoria-Geral da República e até o Supremo? A gente já trouxe aqui, né, em primeira mão, o cronograma da Polícia Federal em relação aos vários inquéritos contra Bolsonaro, né? O primeiro deles, né, já foi, né? O primeiro deles foi sobre atestado de vacina, agora vem aí o inquérito das joias, né? Tanto das tentativas de botar a mão naquelas joias que não eram da família Bolsonaro, mas sim da União, do governo brasileiro, e também a tentativa de vender essas joias no exterior, nos Estados Unidos. Ontem, aliás, o general Mauro César Cid, que é pai do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, depois na Polícia Federal, porque ele também é envolvido, o general, envolvido nessa tentativa de venda das joias. Vem aí, então, agora em abril deve ficar concluído o inquérito das joias. Tem um outro inquérito que ninguém fala, mas que também está na boca de ficar pronto, que é o inquérito sobre o uso dos cartões corporativos da Presidência da República. Lembrando que o Mauro Cid é quem sacava dinheiro vivo, repassava para Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro também usava cartões de amigas com quem ela trabalhou no Congresso Nacional, e o Mauro Cid pagava esses cartões das amigas com dinheiro vivo. Esse inquérito também está para ficar pronto, e em julho o processo mãe, né, o inquérito mãe, que é o processo do golpe de Estado. Né? Agora a gente já sabe que esse cronograma da PF, né, que quer concluir os inquéritos antes do início do semestre eleitoral, já tem ressonância na PGR, que quer agir rapidamente, né, vai receber os inquéritos e rapidamente já dar continuidade, e já tem uma previsão, uma
possibilidade de julgamento com condenação de Bolsonaro até o final deste ano. Né? Tudo isso é cronograma, pode sofrer mudanças, mas o cronograma é esse. É por isso que o Bolsonaro anda se escondendo na embaixada da Hungria, porque ele sabe que em algum momento ele pode sim, efetivamente, ser preso. Eliane, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a situação, né, dos envolvidos suspeitos na morte de Marielle Anderson lá no Rio de Janeiro em 2018. O PSOL entrou ou vai entrar hoje com um pedido de cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão lá no Conselho de Ética da Câmara. Já a votação na CCJ sobre a prisão está parada. Pediram vista na sessão os deputados Gilson Marques, que é do Novo, Roberto Duarte, do Republicanos, e Fausto Pinato, que é do PP. Gilson disse que não se deve ter pressa na análise do caso. O relatório final da Polícia Federal tem 479 páginas. A decisão do Alexandre de Moraes tem 41 páginas. Esses dois documentos importantíssimos, eles não estão no sistema para a consulta dos deputados dessa comissão. O deputado está preso! Qual é a pressa? O adiamento provocou protestos de deputados de esquerda e houve discussão entre os integrantes da comissão. O deputado do PT, Patros Ananias, disse que o adiamento foi uma omissão da Comissão de Constituição e Justiça. Eu penso que essa nossa comissão, infelizmente, está abdicando de fazer aqui hoje à tarde um debate aberto, democrático. Nós acompanharíamos com toda a convicção o parecer aqui apresentado com toda a seriedade e competência pelo relator, mas gostaríamos também de travarmos aqui esse debate, essa reflexão jurídica, à luz dos princípios do direito constitucional, do direito penal. Por isso eu penso que nós estamos vivendo um momento triste com esta omissão da nossa comissão em face dessas denúncias tão graves e tão bem alicerçadas por provas. Bom, Eliane, esses deputados conseguiram aí um tempo que em política muitas vezes é precioso. Essa análise só vai voltar a acontecer daqui 2 semanas, vai passar Páscoa, vai passar alguns dias aí, e a gente sabe que a situação pode mudar, não que necessariamente ela vá. Eles procrastinaram, né? Essa palavra é horrorosa, mas procrastinaram a decisão, mas, de qualquer jeito, o efeito é esse mesmo. O Chiquinho Brazão continua preso, né? Enquanto a Câmara não votar, ele continua preso. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, declarou que é preciso cautela, que é preciso, enfim, ter cuidado na hora da votação e se comprometeu a distribuir para todos os parlamentares, ali a todas as 400 páginas da PF, as 40 páginas do Alexandre de Moraes, para que cada um tenha tempo para ler. Né? Mas, de qualquer forma, como essa semana tem feriado, né? Empurra essa semana, empurra outra, como você disse, Carolina. Vem aí 2 semanas sem votar. São 2 processos paralelos. Um processo é o da autorização da Câmara para manter o Chiquinho Brazão preso. Né? Enquanto a Câmara não se pronuncia, eu repito, ele fica preso. Ou seja, isso não muda agora a posição dele, a situação dele. Mas atenção, o outro processo paralelo é que, como você disse, o PSOL entra hoje com um pedido de cassação dele, do Chiquinho Brazão, no Conselho de Ética, e esse processo corre paralelamente. Como vem aí repito, né, o feriado também não vai ser rápido, mas vem aí também o processo de cassação. Uma coisa que irritou e é mesmo realmente muito estranha, que irritou o Arthur Lira, é que as fotos mostram claramente quando os 3 mandantes descem do avião para serem presos em Brasília, né? O Chiquinho Brazão tá algemado, né?
irmão dele, o Domingos Brazão, que é conselheiro de um tribunal no Rio de Janeiro, também está algemado. Mas, imagina só, o chefe da Polícia Civil, que foi a grande novidade do inquérito, o Rivaldo Barbosa, simplesmente não está algemado, né? E o Arthur Lira registrou e reclamou dessa imagem. Por que essa distinção? Né, o deputado federal algemado, o conselheiro de tribunal algemado e o policial não. Né? Ninguém explicou isso até agora. Mas o fato é o seguinte, a Câmara está fazendo corpo mole e precisa andar rápido, porque a gente Brasil, né, esperou 6 anos pelo desfecho do inquérito do assassinato da Marielle e do Anderson, e a Câmara faria muito bem a ela própria se andasse bem rápido no que lhe cabe nesse latifúndio. Tudo bem, e há pouco a gente viu imagens aqui dos 2 irmãos, Chiquinho e Domingos Brazão, foram transferidos para outros presídios federais. Não há uma revelação para onde eles foram, mas entraram aí no avião da Polícia Federal. Vamos falar também sobre governadores, Helena, especialmente do Sul e do Sudeste. Tiveram em 2 pautas, uma a dívida dos estados com o ministro Fernando Haddad, outra segurança pública com o ministro Lewandowski da Justiça. Falando em segurança, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendeu o cumprimento mais rigoroso das penas. Não é possível que haja a possibilidade de liberar-se alguém que praticou um homicídio, que tirou a vida de alguém com 2 anos e pouco de cadeia. É importante que haja um cumprimento da pena mais rigoroso para essas pessoas. E o ministro Lewandowski falou em união de forças no combate ao crime organizado. Não é mais possível que cada estado trabalhe por si, é preciso buscar uma integração não apenas entre os estados e determinadas regiões, mas também com o governo federal, e nós estamos prontos para fazer isso. E aí, Helena, o que você diz dessas 2 pautas que levaram governadores do Sul e Sudeste aí a Brasília? Bem, a primeira é o seguinte, a solução me parece bastante engenhosa e bastante produtiva, né? A União renegocia as dívidas, renegocia os valores para serem pagos, né? Mas com o compromisso dos estados de abrirem e impulsionarem as escolas de ensino técnico, as escolas de 2º grau, profissionalizantes. É muito boa a ideia, mas você sabe, né, gente, da ideia até a concretização da ideia, sabe-se lá quanto tempo e quanta vontade política são exigidos, né? E na outra questão da violência, me parece que os governadores do Sul, né, Sul-Sudeste, tem ali uma posição muito antiquada de, vamos dizer assim, endurecer as penas. Vamos endurecer as penas, vamos melhorar as leis. Mas a gente ontem ouviu aqui o senador Efraim Filho, e o Efraim Filho tem toda a razão, ele que foi deputado em 4 mandatos. Lei, o Brasil tem aos montes. O que precisa é cumprir a lei. Né? Então, o que faltou no caso da violência foram os governadores discutirem com o governo federal qual o papel do governo federal no combate à violência, né? Institucionalmente, o governo federal tem pouca ingerência no combate à violência. É isso que precisa ser discutido, e não projetinhos pontuais para endurecer a pena daqui e dali. Esses projetos, alguns têm até sentido, fazem sentido, até são bons, mas isso é acessório. O importante é criar uma simbiose de ação entre governo federal, governos estaduais e municipais. Falta isso no combate ao crime, que está ganhando essa guerra.
Eliane Cantanhede conosco todos os dias aqui no Jornal Dourado a partir das 9, coluna que fica disponível para você ouvir também em podcast. Eli, obrigada por hoje. Até amanhã. Beijão. Até amanhã. Beijão. Até amanhã. Beijão.